Olá pessoal, nessa aula de exercício de agora, nós vamos tratar de alguns exercícios sobre gradientes e derivadas direcionais. Bom, o primeiro exercício aqui então, que vamos tratar é esse aqui, né? Esboce a curva de nível de f da função fxy igual a y sobre x ao quadrado, que passa pelo ponto P igual a menos 2 e 2, e desenhe o vetor gradiente em P. A gente vai esboçar a curva de nível que passa por P e desenhar esse vetor gradiente. Eu vou primeiro fazer aqui o cálculo do gradiente, para a gente poder já ter o vetor, e depois a gente procura a curva de nível, passa pelo ponto, e então com essas informações a gente consegue esboçar. Bom, vamos começar com a derivada parcial de f em relação a x. Ela é o y encarado como uma constante, né? Então a gente deriva em x, é a mesma coisa que derivar aqui essa função em relação a x, né? Y vezes x elevado a menos 2. Então isso aqui acaba dando menos 2y vezes x a menos 3, ou seja, a nossa função é menos 2y dividido por x ao cubo. E a derivada parcial de f em relação a y, essa é bem fácil, né? O x agora é encarado como uma constante, a gente deriva em y, então o que a gente encontra é 1 sobre x ao quadrado. Nesse caso, o nosso vetor gradiente de fxy fica menos 2y dividido por x ao cubo, na componente x, na componente y, 1 sobre x ao quadrado. Agora a gente vai, o que a gente quer é desenhar esse vetor gradiente no ponto P também, né? Então vamos calcular o gradiente de f nesse ponto, menos 2 e 2. Então isso daqui dá menos 2 vezes y, que é 2, dividido por menos 2 ao cubo, vírgula 1 sobre menos 2 ao quadrado. Na primeira a gente tem 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado, embaixo é menos 2 ao cubo, esse menos vai cancelar com outro, mas tem 2 multiplicando 3 vezes, né? 2 ao cubo. Então a gente cancela o 2 ao quadrado com 2 ao cubo embaixo. O que a gente obtém é o meio na primeira, né? E a segunda, 1 sobre menos 2 ao quadrado, 1 sobre 4. Então esse é o nosso vetor gradiente, meio na componente x e 1/4 na y. Na aula sobre curva de nível, a gente viu como que se encontra, né? Curva de nível de f de x e y passando por P, ela é basicamente no nível f do ponto, né? F de menos 2, 2. Então a gente encontra isso. O f de menos 2, 2 y é o 2, dividido por menos 2 ao quadrado. Então o que a gente obtém é meio, né? Nesse caso, a nossa curva de nível passando por P é y sobre x ao quadrado igual a meio, ou seja, a nossa curva de nível passando por P é y igual a meio de x ao quadrado. Então essa é a nossa curva de nível. Ela é uma parábola que passa na origem, né? Eu vou desenhar aqui nessa próxima
página, fazer um esboço um pouco simplificado, porque aqui eu não consigo ter muita precisão. Mas dá para ter uma ideia de como que é aqui. Então, aqui é digamos que é o ponto P. Que está entre, aqui é menos 2 e 2. Então a parábola, ela no ponto, se você pegar aqui, x igual a 1, o y vai ser meio. Então, ela passa mais ou menos nesse ponto. Então a nossa parábola tem essa cara aqui, ó. Chega na origem e sobe, né? Então esse daqui é a parábola y igual a meio x ao quadrado. E a gente quer desenhar um vetor gradiente em P, né? Como que a gente faz? Lembrando que o gradiente de f de menos 2, 2, ele é meio e 1/4, né? Voltando aqui, né? Meio e 1/4. Bom, como que a gente faz para desenhar esse vetor? Bom, primeiro vamos tentar identificar como ele é. A gente primeiro começa aqui no ponto 0, 0, eu vou desenhar ele em verde aqui, nesse ponto na origem. Identifica quem que são os pontos aqui. O x quando o x é meio, 1/2, o y é 1/4, né? Então o y está bem aqui pequenininho, né? Então aqui, o vetor gradiente ainda é mais ou menos esse. Mas ele tem que iniciar no ponto P, né? Isso aqui é a representação do vetor fazendo ele na origem, mas a gente pega esse vetor, né? E transporta ele aqui para cima, né? A gente vem aqui, ó, pega esse vetor e transporta para esse ponto aqui, olha a mesma direção, ele tem que ser paralelo, né? E o mesmo tamanho. E a mesma direção também, né? Então esse aqui é o vetor gradiente de f de menos 2, 2. Então a gente pega o vetor aqui na origem, desenha ele como ele deve ser e transporta ele para o ponto P. E aí vocês observam que se você pegar aqui uma tangente aqui no ponto, ele vai ser perpendicular, né? A tangente no ponto da curva de nível. Bom, vamos para o próximo exercício aqui, que é o seguinte. Determine a derivada direcional da função f igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 2, 1 e na direção e sentido do vetor v igual a menos 1 e 2. Bom, eu vou usar um resultado que diz que a derivada direcional pode ser escrita como o produto escalar do vetor gradiente de f no ponto escalar o vetor unitário. O vetor v não é unitário, mas a gente vai encontrar a versão unitária dele, né? Primeiro eu vou procurar o vetor gradiente, né? Então primeiro eu derivo aqui a função f em relação a x. O que a gente obtém é 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a derivada do que está dentro, que é 2x. E a derivada parcial de f em relação a y é bem parecida, né? É 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado
vezes a derivada do que está dentro, que agora é 2y. Nesse caso, o vetor gradiente de f de x, y, ele é 2x dividido por x quadrado mais y ao quadrado e 2y x quadrado mais y ao quadrado. Calculando isso no ponto 2, 1, que a gente obtém então o x é 2, 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 dá 2, e aqui também 4 mais 1. Então, o vetor gradiente fica 4 sobre 5 e 2 sobre 5. Esse é o vetor gradiente. Achar o vetor unitário agora, a gente precisa encontrar a norma do vetor v aqui, né? A norma do vetor v, então, fica raiz da primeira componente ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, o que a gente encontra aqui é que a norma do vetor v é raiz de 5, né? Então, nesse caso, o nosso vetor u, ele é uv sobre a norma de v, e que isso significa que o nosso vetor é menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Então, esse é o vetor unitário. Por fim, a nossa derivada direcional, então, fica derivada direcional na direção de u de f de 2, 1. Ela é o gradiente de f 2, 1, produto escalar, com o vetor u, né? Um vetor u. Ou seja, é o vetor 4 quintos, 2 quintos, produto escalar com menos 1 quinto, 2 quintos, raiz de 5, né? Bom, então isso aqui ficou 4 quintos vezes menos 1 quinto, menos 4 dividido por 5, raiz de 5, mais 2 vezes 2 dá 4, 5 raiz de 5, ou seja, a derivada direcional de f em 2, 1 na direção do vetor u, ou na direção do vetor v, né? Ela dá 0. Perdão. E o terceiro agora é para determinar a taxa de variação máxima de f de xy igual a y elevado a menos x, mais x elevado a menos y no ponto 0, 0, e a direção e sentido em que isso ocorre, né? E para fazer o mesmo para a função g de x, y, z, igual a x sobre z mais y sobre z quadrado, mais z sobre y quadrado no ponto 1 sobre 2, no ponto 1, 2 e menos 2. Bom, sempre, né, a gente começa calculando o gradiente. Vou fazer a primeira parte, eu vou dividir em duas partes, né? A primeira, em que a nossa função aqui é f de xy igual a y elevado a menos x, mais x elevado a menos y, no ponto 0, 0. Então, esse aqui é o primeiro que a gente vai tratar. A primeira coisa é encontrar o vetor gradiente, né?
Para isso a gente calcula as derivadas parciais de f em relação a x e depois de f em relação a y. F em relação a x, a gente tem a primeira y, e elevado a menos x vezes menos 1, né? A derivada de e elevado a x é elevado a menos x vezes a derivada do que está dentro, que é menos 1. Mais e elevado a menos y. Ou seja, a derivada aqui é menos y elevado a menos x mais e elevado a menos y. E a derivada parcial de f em relação a y é e elevado a menos x mais x e elevado a menos y vezes menos 1, ou seja, e elevado a menos x menos x e elevado a menos y. Então, nesse caso, o vetor gradiente de f, xy, ele é menos y e elevado a menos x, mais e elevado a menos y, e elevado a menos x, menos x elevado a menos y. Calculando no ponto 0, 0, né? O gradiente de f de 0, 0. Isso daqui é y sendo 0 é 0, 0 vezes e elevado a 0 é 0, mais e elevado a 0 dá 1, e a outra parte é equivalente, né? Dá 1. Então, esse aqui é o gradiente de f no ponto 0, 0. Com essa informação, a gente já pode concluir algumas coisas, né? Então, primeiro é determina a taxa de variação máxima de f de xy no ponto 0, 0. Isso daí, de acordo com um teorema, né, que vocês aprenderam aí, em funções de várias variáveis, isso aí, essa taxa de variação máxima, nesse ponto, é justamente na norma do gradiente de f de xy, ou seja, né, a taxa de variação, vou escrever um pouco melhor, então a taxa de variação máxima de f, né, máxima de f em 0, 0, né, no ponto 0, 0, ela ocorre, né, ela é, na verdade, essa norma aqui, né, norma do gradiente de f de 0, 0, que é norma de 1, 1, que é a raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. Então, essa é a taxa de variação máxima de f. E ela ocorre, né, e ocorre na direção e sentido do gradiente de f no 0, 0, que é 1, 1, né? Então, isso é uma coisa que vocês aprendem lá de um teorema, né, quando vocês estudam derivadas direcionais. Bom, vamos fazer a segunda parte, então, onde a nossa função aqui, ela é g de x, y, z igual a x sobre z mais z sobre y quadrado, e o ponto é 1, 2 e menos 2. Então, g de x, y, z, ela é x sobre z, mais z sobre y ao quadrado, e agora o ponto P é 2, é 1, na verdade, 2 e menos 2. Então aqui a gente precisa das derivadas parciais de g, né? Derivada parcial de g em relação a x
Isso é fácil, né? Ela é 1 sobre z. Derivada parcial de g em relação a y, ela é essa primeira parte, i sobre z é zero. O z é a constante, a mesma coisa que derivar isso em relação a y, tudo, né? X sobre z, mais eu colocar assim, z vezes y é menos 2. E aí a derivada disso é menos 2z sobre... A gente já fez uma parecida, né? Isso aqui sobre y ao cubo. E por fim, a derivada de g em relação a z, isso daqui dá menos x sobre z ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado. Então, essas são as derivadas parciais. Então, nesse sentido, o nosso vetor gradiente de g de x, y, z, ela vai ser, primeira coisa, 1 sobre z, 1 sobre z, menos 2z sobre y ao cubo, e por fim aqui, né, menos x sobre z quadrado, menos x sobre z ao quadrado, mais 1 sobre y ao quadrado. Esse é o nosso vetor gradiente. No ponto P, né, o vetor gradiente de 1, 2 e menos 2, a gente vai substituindo aqui, né? 1, 2, menos 2. Aqui fica o z é menos 2, então fica 1 sobre menos 2. Menos 2 vezes menos 2, dividido por y ao cubo, ou seja, 2 ao cubo. E a última é menos x é 1. O z é menos 2, fica menos 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, o nosso gradiente fica menos meio. O segundo é, esse menos multiplica com o de fora, fica mais, tem 2 em cima, tem 2 em cima e 3 2 embaixo, então fica aqui meio. E o último é menos 1/4 mais 1/4, que é 0, na última componente. Bom, a gente tem um vetor gradiente, então, da mesma forma que o anterior, né? No que nós sabemos aqui, a taxa de variação máxima, taxa de variação máxima de G em 1, 2 e menos 2 é basicamente a norma de G de 1, 2 e menos 2, que é a raiz de menos 1 ao quadrado, menos meio ao quadrado, perdão, mais meio ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 1/4 mais 1/4, ou seja, 1/4 mais 1/4 dá 2/4, isso aqui é raiz de meio, né? Ou seja, simplificando, é raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a taxa de variação máxima de G no ponto. E ocorre na direção e sentido do vetor gradiente, né? Ou seja, de gradiente de G de 1, 2 e menos 2, que é o que a gente calculou, é menos meio, meio e 0. Então, a taxa de variação máxima é raiz de 2 sobre 2 e ocorre na direção e sentido de
menos meio, meio e zero. Então, essa são alguns exercícios sobre gradientes e derivadas direcionais. Na próxima a gente faz mais um pouco.